Tudo bem, Diva Santana, Léo Alves, né? Depois você vai explicar mais detalhadamente aí por que esse Alves, porque não está na sua certidão de nascimento. Essa conversa aqui, ela é motivada por um assunto super urgente, né? Que aqui no Roteirices eu acho que é questão de honra a gente tratar, que é uma notícia que saiu ontem, né? Ontem, hoje, que a gestão Bolsonaro quer acabar com a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi uma conquista da sociedade brasileira, que avançou em várias áreas, muitas outras precisa avançar ainda mais, mas que ela não pode ser encerrada, porque o assunto não se acabou. Há muita coisa ainda para ser esclarecida em relação à ditadura e aos crimes cometidos pelos agentes da repressão. A gente vai abordar tudo isso aí com calma, mas eu vou primeiro pedir para vocês fazerem uma breve apresentação e explicarem, antes da gente entrar na questão, assim, qual é a relação de vocês com a comissão. Vocês são parentes de desaparecidos políticos, de vítimas da ditadura. Vou começar então com a Diva, pedir para a Diva fazer uma breve apresentação e explicar aí um pouquinho da sua relação com o tema. Primeiro eu quero fazer uma saudação a todos e todas e já de início agradecer a Carlos a nossa participação, a minha participação nessa questão. Eu sou Diva Santana, sou baiana, filha de Vitória da Conquista, Bahia, hoje resido em Salvador. Sou irmã de desaparecida política na região do Araguaia, né? Irmã e cunhado de Dinaelza Santana Coqueiro, e minha irmã, e seu marido, Vandique Reidne Pereira Coqueiro, ambos desaparecidos na guerrilha do Araguaia. Sou do grupo Tortura Nunca Mais da Bahia e sou conselheira da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos Políticos, representando aos familiares. Essa comissão ela é da Lei 9140/95. Então, eu participo dessa luta desde a luta da anistia no Brasil. E não dá para a gente falar. Eu não sei se eu falo ou se Léo apresenta agora, como é, Carlos? Léo pode se apresentar e aí a gente volta para tá. mergulhar no tema. Uhum. Então vamos lá, Léo, bem-vindo aí ao Roteirices também. Bem-vindo, Carlos Alberto e companheira Diva. Estamos aí, né? Bom, meu nome é Léo Alves, eu adotei o Alves como homenagem ao meu avô, que é desaparecido político, o Mário Alves de Souza Vieira. Ele foi torturado barbaramente no DOI-CODE da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1970, e desapareceram com o corpo dele, né, da noite para o dia. E então é isso. Estou nessa luta como familiar desde sempre, né? Progressivamente fui adotando cada vez mais, né, essa tocha, né, para auxiliar a minha mãe, que é filha única, né, a encontrar o corpo do seu pai, que esse sumiço vai completar 53 anos, agora dia 16 de janeiro. Que é a minha idade. Olha, então, estamos aí então, vamos lá. Mas só dar um contexto para quem não conhece o seu avô, Mário Alves. Qual era, ele pertencia a qual organização? Qual foi o contexto da prisão, desaparecimento dele? Perfeito. O Mário, ele foi um defensor, né, de direitos humanos, ou para ser mais preciso, por direitos iguais, né, desde muito jovem, né? Ele já articulava na Faculdade de Filosofia, que, aliás, essa primeira turma da Faculdade de Filosofia lá na Bahia, ele ajudou a construir com seus companheiros. Então, foi do movimento estudantil da época, e depois ingressa no Partido Comunista Brasileiro, né? E chegou, né, foi ali galgando, digamos assim, né, as instâncias da hierarquia do Partidão e chegou ao Comitê Central, né?
E teve ali, então, né, no Comitê Central, ao lado de Prestes e de outros companheiros e companheiras. Agora, quando chega 1964, né, enfim, houve dentro do partidão, né, aqueles que optaram pela luta armada, né, e aqueles que não, né, para ser mais preciso, o Prestes ficou nesse lugar, né? E então houve uma cisão no partido e dali saíram algumas organizações, e uma delas era aqui o meu avô e o companheiro Jacó Gorender e o Apolão de Carvalho construíram, que é o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. E, bem, foi dos primeiros partidos a sofrer, não diria os primeiros partidos, mas que a sua direção executiva, enfim, seu secretário-geral, que no caso era o meu avô, né, as cabeças do partido, né, foram logo presas, torturadas e mortas e desaparecidas, né? Então, o meu avô está nesse contexto. Ele foi sequestrado em 16 de janeiro de 1970 e já no dia 17 de janeiro, né, depois de uma madrugada de bárbaras torturas e, enfim, uma série de crimes de graves violações de direitos humanos, que inclusive foram testemunhadas ocularmente, né? Então, o testemunho dessas pessoas que estiveram ali ao lado da cela dele, que conseguiram ver por uma fresta, e de outros 2 companheiros que inclusive foram colocados pelos militares ali para limpar na cela dele, né? Constataram, né, essas bárbaras torturas, né? Então é isso. Desde então, seu corpo está desaparecido e a nossa luta não é só uma luta familiar, né? A gente luta para que a sociedade abrace essa causa, né? E entenda que cada pessoa desaparecida é como se fosse uma pessoa da sua própria família, né? Então, é isso. Para não estender muito mais, né, a nossa luta, e aí eu digo, inclusive, muito fortemente, uma luta que me move, é fazer a sociedade entender que a luta contra a violência de Estado, ela transcende classes sociais, estratos sociais e épocas, né? Então, inclusive na coalizão, né, um dos seus principais pilares conceituais é entender que o Brasil é fundado na violência, né? Então, a ligação entre a violência, por exemplo, da ditadura militar e o genocídio da população pobre, negra, favelada, indígena e camponesa, só para citar, e LGBTQIA+, estão intimamente ligados, né? Muito bem. E lembrando também que, no caso de desaparecidos políticos, as pessoas não se dão conta, mas é um crime em andamento. Enquanto o corpo ou os restos mortais não aparecerem, é um crime que continua acontecendo, apesar de o Supremo Tribunal Federal aparentemente ter um entendimento um pouco diferente, contrariando aí o direito internacional, algo que já é reconhecido em vários países, mas depois a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Então eu queria, Diva, talvez você pudesse falar um pouquinho sobre o surgimento da comissão sobre mortes de familiares, né? Eu queria falar, Carlos, que eu conheci a Dilma Alves no primeiro aniversário da luta da anistia aqui na Bahia. Você imagine, a mãe de Léo era uma menina. Você vê o que é. Quantos anos tem essa luta? E aquela mesma defesa que a Dilma fez, estou vendo ela em pé, falando no encontro que nós fizemos aqui no Teatro Vila Velha. E ela veio, e ela muito emocionada. Eu fico muito emocionada, Léo, de lhe ver por causa dessas histórias todas, que é um filme que passa na minha cabeça. Mas, como eu estou colocando essa questão da Dilma, que eu conheci a Dilma aqui no primeiro aniversário da Anistia em 78, aqui na Bahia, a gente continua nessa luta. E não dá para falar numa conquista como a comissão, como a Lei 9140 e a sua comissão que forma através da lei, sem falar da luta dos familiares, da luta pela anistia e nela a luta das mulheres, na sua grande maioria, a luta das mulheres, das mães, das mulheres. A gente não pode esquecer disso. Esse legado
é dessas mulheres. Então, toda vez que eu me manifesto, toda vez que eu falo, eu sempre dedico toda a minha história de resistência e de luta a essas mulheres que eu aprendi com elas, com as mães, com as avós, né? E com as esposas, tias e etc. E não dá para a gente falar nessa conquista sem falar desse processo que vem a anistia em 79, mas a lei da anistia, ela não olha, ela não reconhece um segmento da sociedade que são os familiares dos mortos e desaparecidos, de muitos mortos, que as famílias souberam que morreram, muitas das vezes viram só o caixão, não viu nem quem estava dentro, né? Então, a violência que foi esse período. Então, não dá para a gente falar nisso. Então, essa luta da anistia, nós reconhecemos que a anistia de 79 não foi a anistia que nós queríamos, né? Foi a anistia que anistiou também os torturadores, e por conta disso a gente vive nessa batalha até hoje aí com o Supremo, no entendimento errado, na minha opinião. E a gente continuou nessa luta, nós familiares continuamos nessa luta, familiares e organizações da sociedade civil. E por isso surge a Lei 9140/95. Nós, familiares, viajávamos, encontrávamos muito no Rio de Janeiro, São Paulo, os comitês da anistia. Com a anistia, isso desmontou, então caminhamos para Brasília. Em Brasília, havia assim, poucos deputados do PMDB, o PT era um partido novo, e nós conseguimos, né? Nós já tínhamos, familiares do Araguaia já tinham uma ação na justiça movida pelos familiares através dos advogados Sigmaringa Seixas e Luiz Eduardo Greenhalgh. Mas na Câmara Federal, nós, conversando com alguns parlamentares ali, não cabia e não era possível se conseguir uma CPI naquele tempo, porque tudo era muito difícil, Carlos. Tudo era muito difícil. Hoje a gente tem 1000 facilidades, conquistamos alguns espaços. Isso é inequívoco. Então, tudo era muito difícil, mas conseguimos, junto com os parlamentares, formar uma comissão. Era uma comissão especial. Quem era essa comissão? Haroldo Lima, Nilmário Miranda, Zé Disseu, Sigmaringa Seixas e Roberto Valadão, que é também um familiar desaparecido na guerrilha do Araguaia. Ele, na época que o irmão foi para o Araguaia, ele era cachoeiro, prefeito da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Depois ele se elegeu deputado federal. Isso eu estou falando dessa comissão especial de parlamentares, que começou a atuar na Câmara e junto com a gente na elaboração de uma possível lei, né? Sem falar nisso, depois da anistia de 79, os familiares realizaram uma caravana à região do Araguaia. A minha luta e a nossa luta é para o restabelecimento da memória, verdade de todos os combatentes do Brasil, da ditadura, de antes da ditadura, depois, né, a nossa luta. Mas o Araguaia, naquela época da anistia, da lei da anistia, foi o contingente que teve o maior número de pessoas mortas e desaparecidas, assim, de uma vez. Porque no Brasil todo houve mortos e desaparecidos. Haja visto o caso aí de Mário Alves, do baiano, né? Aqui na Bahia se faz muita homenagem a ele, eu, das minhas falações em atividades, lembro muito dele. Então, essa caravana, ela esclarece para a população, ela desmente histórias que eram contadas pelos oficiais. Então, essa caravana foi feita por familiares, com apoio da Igreja Católica, com apoio de parlamentares da OAB Nacional. Nós fizemos essa caravana, que foi uma coisa que serviu para denunciar ao Brasil e ao mundo que ali houve atrocidades terríveis, como as que aconteceram no Brasil todo. Então, o fruto de muita luta, nasce essa Lei 9140/95. Na época, era presidente da Justiça o Nelson Jobim, e havia uma Secretaria de Direitos Humanos criada por Fernando Henrique Cardoso. Essa secretaria eram secretários o Gregory e o Zé Carlos Pinheiro. Então, com a ajuda desse pessoal, nós conseguimos
essa lei também. Não foi a lei que nós trabalhamos com os deputados, não. Houve várias modificações. Porque, por incrível que pareça, nesse país, a gente ainda continua. Era assim, foi assim e está assim. Todo governo passa por um pacto, passa por um arranjo. Então, a sociedade brasileira avança nos seus requerimentos, nas suas lutas, mas aí tem um basta, não vai até aqui. Daqui em diante não pode ir. Então, nós conseguimos essa lei e essa lei cria uma comissão. Essa comissão, composta de 9 membros, 9 conselheiros, a sua composição era um presidente, todos escolhidos e nomeados pelo presidente da República. Um presidente, um representante do Ministério Público Federal, um representante da Defesa, um representante da Câmara Federal, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, um representante dos familiares. A Eunice Paula, na época, ela entrou também como representante da sociedade civil. Então, essa composição, Miguel Reale Júnior foi o primeiro presidente dessa comissão. Essa comissão teve um trabalho enorme, porque a lei já foi criada, a União reconhecendo 136 desaparecidos. Mas a comissão recebia os requerimentos de todos os outros familiares, se ampliou essa luta, foi uma conquista também, porque se ampliou não só para os desaparecidos, mas que essa lei também reconhecesse como responsabilidade do Estado aqueles que morreram, que desapareceram nas prisões e nas torturas. E isso foi feito. Então, essa comissão vem desde 95, mudando de presidentes e tal, com o governo Lula. Ela teve seus avanços e teve também as suas dificuldades. As dificuldades, eu acho que eu já coloquei uma das, que era o impedimento de se avançar, por exemplo, atestado de óbito. A lei da anistia diz que a gente tem direito ao atestado de ausência. A gente não quis, os familiares não aceitaram o atestado de ausência. Então, nós queremos o atestado de óbito. Todo mundo nasce, tem um registro de nascimento, morre, tem um registro de óbito. Nós não tínhamos, como não temos o registro de óbito até hoje. Então, se conseguiu assim, ter algumas conquistas, mas teve muitas dificuldades. Dificuldades por parte do Estado brasileiro mesmo. Em 2003, como os familiares de malversação lá pelo Araguaia, em 2003, a juíza Solange Salgado, da primeira vara federal, prolata, dá essa sentença condenando a União a dizer aos familiares as circunstâncias das mortes, seus familiares, onde está localizado, traslado e certidão de óbito e abertura dos arquivos dos militares. Isso, quer dizer, isso a lei manda, a lei 9140 fala disso. Resultado, essa lei, ela não foi cumprida ainda, porque nós não temos, Léo não sabe o que foi feito do corpo do avô dele. Mas as Forças Armadas do Brasil sabem. Eu não sei o que foi feito da minha irmã, como centenas de familiares não sabem o que foi feito de seus parentes. Mas as Forças Armadas sabem. Então, em 2010, a sentença da Corte. Sai a sentença da Corte condenando o Brasil. Portanto, o Brasil tem duas do Brasil, da de Solange Salgado, de 2003. Recorreu a todas as instâncias, perdeu. Em 2009, ela entra em execução. A juíza determina a execução da sentença. Nessa execução da sentença, cria-se uma comissão, um grupo de trabalho formado pelo Ministério da Defesa, Nelson Jobim, para ir para o Araguaia caçar a alçada do pessoal. Teve alguém que disse para a gente, Dina Elza ou Maria Dina, ou Dina, está enterrado em tal lugar? Não. Foi-se para lá, para a região, com as informações dos camponeses. Informações essas que nós tínhamos desde da caravana de 80. Então, não houve um militar que apontasse
onde foi enterrado fulano, ciclano e beltrano, como de nenhum outro lugar, da Casa da Morte, de nenhum outro lugar, eles não falaram Rubens Paiva, de nenhum outro, né? E aí, vai-se essa comissão para lá, com informação de camponês, se retira algumas ossadas. Junto a isso, o Brasil, o país tem as ossadas do cemitério de Perus. Então, com a entrada de Eugênia, eu faço a ressalva e faço minhas homenagens ao Ministério Público Federal, né, que, com todas as suas dificuldades também, ousaram, na pessoa do doutor Marlon, da doutora Eugênia e outros procuradores, né, nessa luta aí. É Eugênia Gonzaga, que é a subprocuradora da República do Estado de São Paulo. Ela é procuradora do Estado de São Paulo, né? Então, eles sempre fizeram gestões no sentido da revelação do paradeiro daquelas pessoas. E foram também os procuradores que, por intermédio deles, junto com a luta dos familiares, nada disso aconteceu sem a luta dos familiares. Aí foram morrendo as mães, ficaram as sobrinhas, as mulheres, as tias, os irmãos, com a luta dos familiares, né? Eu ressalto sempre que essa luta foi importante e é importante para a continuidade. Agora eu quero ver aí os netos, os sobrinhos, sair Léo por aí, que me fortalece. Resultado. Hoje houve até 2016, essa comissão realizou encontro de familiares, através da Eugênia Gonzaga na presidência. Ela conseguiu, junto com o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, dentro da lei e da decisão da sentença da Corte Interamericana, porque a sentença da Corte Interamericana não é só a reparação econômica, como fez o governo aqui. A sentença da Corte Interamericana, ela tem vários atendimentos às famílias, que nunca foi feito. Não existe uma família no Brasil sendo acompanhada por psicólogo, nem nunca foi. E isso está na decisão, está na sentença da Corte. Então, as coisas vêm ocorrendo assim, de forma, como se diz assim na gíria, não bem acabada, uma coisa mal acabada. Faz uma coisinha aqui, mas outra fica de lado, e é por isso que nós permanecemos lutando dessa forma. Essa comissão, em 2016, fez um encontro nacional de familiares, foi um encontro muito bom. Essa comissão, através de Eugênia, conseguiu, na lei, com a lei, fornecer atestado de óbito às famílias, porque o atestado de óbito que eu tenho com a lei 9140 é assim: Dinaelza Soares Santana, filha de Antônio Pereira Santana e Joanília Soares Santana, nascida em Vitória da Conquista, Bahia. A procedência dela, o que ela fazia como profissão e estudante, eu, Castetê, estudante, quando eu no cartório, eu e vários familiares dizendo como deveria fazer. Quando a gente chegou, causa da morte, a mulher do cartório disse: eu não voto não posso fazer pontinhos. Local de sepultamento, lei 9140/95. Então, você vê, a lei que reconhece ela desaparecida, a lei enterra ela. Isso não existe. Eu tenho o atestado de óbito da minha irmã desse jeito. Então, a comissão conseguiu, através de muita luta, resolver essa questão dos atestados de óbitos, já pegando aí várias decisões judiciais em outros casos, como foi morte violenta provocada pelo Estado brasileiro. Mas no caso dos seus familiares, hoje como é que está? Houve alguma mudança ou está desse jeito que você falou? A mudança dessa atestado de óbito só aconteceu com 5 famílias, porque logo teve o golpe de Dilma é uma coisa, o golpe de Eugênia, de tirar Eugênia, né? No começo do governo Bolsonaro. Após o golpe de 2016, as coisas não aconteceram. O único acontecimento foi a exoneração de Eugênia e de mais 3 conselheiros. Conselheiro que representava, que era o Paulo Pimenta, que representava
a Comissão de Direitos Humanos na Câmara, o Coronel Fagundes, que já vinha de alguns anos, e a Eugênia, porque permaneceu o Ivan Marques, que é o procurador representante do Ministério Público Federal. Eu permaneci, estou até hoje, porque represento os familiares, e a Vera Paiva representa a sociedade civil. Então, ele não teve familiar que pudesse me tirar para colocar um representante dos familiares, e eu estou. De Eugênia até Eugênia, do governo Temer para cá, não aconteceu nada. A única coisa que teve foi esse encontro de familiares que teve, e depois disso foi a exoneração de Eugênia. Você fala não aconteceu nada no sentido positivo, né? Porque o retrocesso não parou desde então. Vou te contar. Nesse período, fora a Eugênia, na gestão da presidência do Dr. Marcos Vinícius, que foi colocado após a saída de Eugênia, aconteceram 4 reuniões. 4 reuniões. Em 4 anos, nós temos 4 reuniões. Essas 4 reuniões foram para... Você imagine, pasme, que eu cheguei ao ponto de perder o controle com o presidente da comissão, porque antes os processos eram distribuídos aos conselheiros. Com esse presidente, ele não distribuía, ele era sempre o relator. Eu cheguei ao ponto de me aborrecer com ele. Por quê? Porque ele desanistia, processos que foram deferidos, ele conseguiu, reverteu esse processo. Aí eu chamei a atenção dele e disse para ele respeitar as pessoas que passaram por essa comissão, que todos foram pessoas idôneas, responsáveis, né? Pessoas comprometidas com a lei, não tinha ninguém ali desse ou daquele partido fazendo política partidária, todos eram comprometidos com a Lei 9140, com a Constituição Federal, que as pessoas não fizeram absolutamente nada. Eu cheguei a me aborrecer com ele. Esse então, presidente agora, é o mesmo que continua? É o mesmo Marcos Vinícius. Marcos Vinícius Pereira de Carvalho, isso. Que aí a última notícia é que ele convocou uma reunião extraordinária para o próximo dia 14. Anteontem, veja bem, no mês de julho, ele chamou a reunião apresentando um relatório que tem meu nome e o nome da Vera Paiva, e a gente nem sabia da confecção desse relatório. Ele chama a reunião para aprovação daquele relatório. A gente faz que relatório? O relatório foi feito, tal que a gente vai ver o relatório, é para acabar com a comissão. Foi feito, gestões de mobilização e tal, eles recuaram. Quando essa semana, na segunda ou terça de noite, eu recebo uma ligação chamando para uma reunião no dia 14 para discussão do relatório. Eu falei, dona Diva, essa é a primeira reunião do ano. Eu falei, a primeira e a única. Soltei sem pensar, Carlos. Soltei sem pensar, mas foi bendita. Soltei sem pensar. A primeira e a última. Resultado, dessa reunião eu não tinha visto a pauta. Quando eu vou no computador, que eu abri o e-mail, eu vi lá a pauta, que era para discutir o tal relatório. Eu, antes de ver a pauta, eu disse à menina que eu estava impossibilitada de ir à reunião porque eu estou operada do joelho. E médico nenhum vai deixar a gente fazer uma viagem de avião com operação de joelho que pode ter trombos, essas coisas, né? Aí eles resolveram fazer a reunião virtual e mudar para o dia 15. Porque no 14 a Vera Paiva também não poderia, que estava em sala de aula. Então, nós vamos para essa reunião no dia 15. Eu quero dia 15, então. São quantos integrantes na comissão? São 9 integrantes. E vocês têm uma ideia desses 9, quantos votariam contra a extinção, de fato? Né? Eu, Vera Paiva, e possivelmente o promotor, o procurador Ivan Marques, possivelmente. Bom, então todos os outros são alinhados com o governo Bolsonaro, com a ditadura, e por eles a comissão acabou e enterra-se o assunto, junto com os mortos da ditadura. Deixa eu lhe dizer. Quando a Eugênia saiu, foram indicados 2 representantes do Ministério da Defesa. A lei diz um só, representando as Forças Armadas. Mas quando ele depois, Eugênia e os outros 3, o Jair Bolsonaro nomeou 2 representantes das Forças Armadas, 2 representantes da Defesa.
um das Forças Armadas e outro da sociedade civil, o que é inconstitucional, mas ele, o presidente, nomeou 2 representantes da defesa. Aqueles representantes que estavam nomeados por ele na época da saída da Eugênia não estavam mais na comissão. E eu nem sabia disso, nem eu, nem Vera. Nem o procurador sabia. No dia 5 de dezembro agora, eles nomearam mais 2 nomes, substituindo aqueles anteriores. Então, 5 de dezembro, foram nomeados 2 conselheiros. Certamente, penso e digo com certeza, para fazer a aprovação nessa reunião do dia 15. Por quê? Aprovar o relatório, né, que acaba com a comissão. Que acaba com a comissão. Então, voltam 6. Tem quórum, né? Dá quórum. O representante da Comissão de Direitos Humanos é o Felipe Barros, que é um cara que eu acho que nunca ouviu falar em desaparecido político na vida. O Felipe Barros. Os 2 representantes da defesa, o Marcos Vinícius, quem é o outro mesmo? São 6, né? São 6. Mas me diz uma coisa, os Ivan integrantes da comissão, eles são todos indicados pelo presidente da República? Todos. E tem mandato ou eles podem ser substituídos a qualquer momento? Podem ser, não tem mandato definido, não. Podem ser substituídos. Podem ser. Tá, então, agora, isso, 2 da defesa, 3 tirar você e tirar a Vera seria talvez muito forte, né, digamos assim. Então eles mudam todos os outros integrantes para que aí resolve o que tem que resolver. Aí eu pergunto, é possível, por exemplo, uma tentativa de uma liminar para impedir que essa reunião aconteça agora, por exemplo? Para usar aquela famosa, aquele chavão no apagar das luzes. Deixa eu lhe responder. Eu acho que ele não me tirou, e a Vera, porque eles não encontraram quem fosse representar os familiares na lei indicado por ele. Ah, sim, porque são vagas dos familiares. É indicação dos familiares. Agora, ele nomeia. Esse presidente aí, esse desgoverno que está aí, ele veio para fazer o desmonte do Estado brasileiro. E a gente está vendo aí o resultado. É o desmonte de todas as conquistas que o povo brasileiro teve agora. Então, eles vieram para isso, eles estão aí para isso, para desmontar todas as conquistas. Começa lá pelos trabalhadores, né, que já vem há algum tempo. Então, eu acho que é uma... Você perguntou outra coisa que foi... Eu perguntei se existe uma possibilidade, por exemplo, de entrar com uma liminar para que a reunião não aconteça até que se mude o governo, porque isso daí é, obviamente, uma manipulação para enterrar a comissão. Eu acredito, Carlos, numa liminar, na sensibilidade aí dos julgadores e na decisão de uma liminar favorável. Mas quem entraria? Ministério Público, vocês? Quem é que poderia fazer isso? Ministério Público Federal, eu acho, na minha opinião. Acho que qualquer organização, na minha opinião, qualquer organização da sociedade civil pode entrar requerendo ou protestando. Porque a lei 9140 não foi cumprida. Não há cumprimento da lei. Como é que se acaba? A comissão é formada pela lei, que é justamente para resolver os trabalhos, para evitar, não é? Para desenvolver isso aí. Aí acaba a comissão, fica a lei sozinha vai fazer o quê? Quem atua na lei é essa comissão, né? Sim. Então, eu acredito numa liminar favorável contra o fim da comissão. Eu acredito, porque essa política de transição no Brasil ela não foi feita e ela precisa ser feita. Ela precisa ser feita. Certamente. Eu não posso morrer, deixar esse legado para meus filhos, para os meus netos e para quem vier e para a juventude que está aí, essa coisa da impunidade no nosso país, do torturador não ser punido, né? Então, não, e outras coisas mais não serem punidos, né? Então, a gente não pode deixar esse legado para a juventude. Então, a gente trabalhar para que quem é culpado, quem for culpado, seja punido. Que não tem essa justiça só para pobre e preto. Exato. Eu queria pegar o gancho da uma frase que você falou aí sobre o atestado de óbito e perguntar para o Léo, vocês têm um atestado de óbito do seu avô? Existe algo? Que informação tem ali?
Eu ia aproveitar o gancho, Carlos, assim, para comentar sobre essa questão dos atestados de óbito, porque, pelo que me parece, foi assim um pretexto inicial para o desmonte da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Eu estava recuperando uma matéria de 16 de janeiro de 2020, 16 de janeiro foi a data que meu avô foi desaparecido em 70, que, bom, o argumento, né, desse novo presidente da comissão é de que não é atribuição da comissão especial emitir atestado de óbito, e ele já tinha, enfim, declara nessa matéria que ia suspender as cerimônias de entrega, né, desses atestados. Porque, primeiro, primeiro revela um desconhecimento da lei, porque, mais especificamente da Lei 10.875, de 1º de julho de 2004, que ampliou os critérios de reconhecimento da responsabilidade do Estado nessas mortes e desaparecimentos, né? E, assim, segundo, e talvez seja assim, o mais importante para trazer para o debate, que revela um desconhecimento do conceito de justiça de transição, que é um conceito que está no ordenamento jurídico internacional e, pelo que se vê, né, o próprio judiciário brasileiro não compreende. Então, você mesmo, Carlos, né, já citou que o sequestro e desaparecimento é um crime continuado, né, em andamento. Em andamento. Então, isso significa que o Estado está cometendo, neste momento, esse crime. Então, eu até aproveito a ocasião, assim, e como familiar, e não falando nem mais agora pela coalizão ou pelo coletivo de filhos e netos que eu participo, mas eu faço um apelo ao novo governo que vem chegando para ter esse entendimento, né, de que o Estado está praticando neste momento este crime, né? Então, é uma responsabilidade muito grande quando o governo assume, né, nesse sentido, né? Então, o apelo é para que se construam políticas públicas de memória, verdade e justiça também. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, assim, o que eu dizia, citando essa decisão, né, desse novo presidente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, lá em 2020, de suspender a entrega simbólica desses atestados de óbito às famílias, revela um desconhecimento do que seja a justiça de transição. O que é a justiça de transição, né? É uma grade de políticas, enfim, de ações de reparação, né? Então, dentro dessas ações de reparação, a memória é uma delas, e aí vai construção de centros de memória em locais onde houve tortura, por exemplo, né? Reformas curriculares, né? Para se colocar o período da ditadura civil-militar de maneira adequada, né? E não superficial no currículo escolar, né? E uma delas é isso, é a reparação simbólica. Então, a reparação simbólica vai o perdão oficial do Estado àquela família onde reconhece que foi desaparecido ou morto o seu familiar, né, que, de certa forma, a própria Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos fez isso, né, reconhecendo o assassinato e a morte daqueles 140 e tantos pessoas. Logo, os seus familiares receberam esta reparação simbólica, mas essas cerimônias de entrega de atestados de óbito também, né, compreendem uma reparação simbólica que é muito importante para as famílias. Parece que não é, mas é muito importante, sabe? Outro dia eu estava conversando com a Jana Sá, que é filha de Glênio Sá, que inclusive também lutou no Araguaia, e ela disse isso, né, que quando esteve, né, com sua família numa cerimônia dessas, o que mais tocou ela foi esse pedido de perdão, né? Então é isso, né? Isso daí é muito importante, né, para a sociedade entender o que é justiça de transição, e talvez ainda mais importante que os governantes e os poderes, o judiciário, entendam isso, né? Então,
Para aproveitar esse gancho, né, inclusive, Diva comentou que neste momento não há famílias sendo acompanhadas por psicólogos e terapeutas. É verdade, em termos de Estado, né, não temos mais uma política de Estado nesse sentido, porém tivemos e cumpre aqui comentar e ressaltar o trabalho das clínicas do testemunho. As clínicas do testemunho foram, né, uma política pública de reparação psicossocial para pessoas afetadas, né, pela ditadura civil-militar, direta ou indiretamente. Então, significa que não só as pessoas que sofreram perseguição, tortura, exílio, ou mortas desaparecidas, como meu avô, estas, né, que passaram pelo processo de anistia, da comissão de anistia, né, então, seus familiares tinham o direito a essa reparação psicossocial, né? No caso, então, a minha mãe, que além de ser familiar de um desaparecido, também foi afetada diretamente, porque ela viveu a clandestinidade, né? Ela morou em mais de 40 lugares, né? Uma coisa que impacta muito a vida dela, né? Ela é vítima. Ela é uma vítima direta, exatamente. Mas eu cumpre dizer, né? Vamos colocar afetado, né? Porque o termo vítima, nem todos gostam muito desse termo, né? Porque coloca num lugar, às vezes, de impotência. Por outro lado, é um termo técnico, né? Então, meu avô é uma vítima, né? Ele foi uma vítima porque ele não está aqui mais, né? Mas a reverberação, né, do que acontece com essas vítimas, né, nos torna afetados, né? Então, assim, eu como neto que nasci em 78 e cresci, né, num certo período democrático, né, ou algo mais próximo disso, talvez o primeiro período com algum teor de democracia da história do Brasil, que é isso que... Esse é o entendimento, inclusive, da nossa coalizão, né? Bom, prosseguindo no meu raciocínio... Né? Só um parênteses por conta Por disso, favor. porque um dos efeitos, talvez um dos objetivos das ditaduras e desses regimes opressivos é que, ao desaparecer com alguém, ao torturar alguém, não é apenas aquela pessoa. Uma das intenções é que isso seja transmitido para gerações futuras, que esse trauma seja levado para que vocês jamais esqueçam, né? E isso nos leva a algo que é para que isso jamais aconteça de novo. Essa que tem que ser... Mas, assim, toda essa lógica, esse ecossistema da violência implementado pela ditadura, é isso, é transmitir para gerações futuras. Quantas pessoas vão conviver com esse trauma o resto da vida? Não vão ter filhos, não vão querer casar, não vão querer estabelecer relações, porque estão vivendo, aquele termo técnico, um estresse pós-traumático, digamos assim. Perfeito, Carlos. Não, foi excelente observação. Inclusive, a tortura tem esse dado científico, né, já de provocar, né, provocar esses efeitos transgeracionais. E aí eu retomo, né, o comentário sobre o clínico de testemunho, né? Foi um espaço onde pôde-se promover o encontro de diferentes gerações afetadas, mas também criação de grupos temáticos. Então, havia grupos terapêuticos de pessoas que passaram pelo Hospital Central do Exército, por exemplo, né? Havia esses focos que, inclusive, eram propostas dos próprios usuários, né? Eu fui um desses usuários, e eu e outras companheiras, diga-se de passagem, a Márcia Cury, tivemos essa demanda para um encontro das nossas gerações, de filhos e filhas, netos e netas, sobrinhos e sobrinhas, de segundas e terceiras gerações, né? Então, o projeto promoveu esse espaço, né? Dispôs esse espaço para esse encontro dessas segundas e terceiras gerações, né? E não por acaso, daí cria-se, por iniciativa dos usuários, é claro, e isso, inclusive, seguiu posteriormente ao fim dos trabalhos das clínicas de testemunho, graças ao golpista Michel Temer, que deixou de
promover editais públicos para que essas clínicas acontecessem, que era o que estava acontecendo. Já havia tido 2 períodos de oferta desses editais em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, entre outros, não muitos, mas ele encerra esse processo em 2017 e de lá para cá o nosso coletivo de filhos e netos por memória, verdade e justiça procura principalmente fazer essa recepção e essa reconexão histórica de filhos e filhos, netos e netas que, como você mesmo colocou, acabaram sendo apartados pela violência e o terrorismo de Estado. Por que apartados, né? Porque, como você mesmo disse, né? Existem reverberações e desdobramentos dessa violência que vai nos colocando longe uns dos outros, né? Então, estamos falando de pessoas que tinham, inclusive, ligações, né, fraternais e de amizade, né, aqueles companheiros e companheiras que estavam nessa luta, e os seus próprios filhos não se conhecem. E isso é para dar um pequeno dado, né, dessa multiplicação dos efeitos transgeracionais da violência de Estado. Então, um outro dado interessante, por exemplo, é o número de pessoas que na Comissão da Anistia, que fez um trabalho excepcional, né, principalmente sobre a presidência do Paulo Abraão, houve a entrada de processos de anistia de mais de 70 mil brasileiros e brasileiras. E foram apreciados algo em torno da metade desse número. E, bom, mas eu me pergunto, né, se 70 mil brasileiros e brasileiras foram afetados de alguma forma por essa violência, calcula quantos são os seus filhos e filhas, netos e netos, sobrinhos e sobrinhas. 70 mil que tiveram coragem e disposição de se apresentar, né? Porque o fato de ter sido vítima não significa que a vítima da violência nem sempre quer aparecer, não quer reviver, por várias razões. Perfeito, querido Carlos. Você está indo no X do que eu quero trazer aqui, né? O que eu quero trazer aqui? Número 1 é isso, né? Que o número de pessoas afetadas no Brasil, sejam elas mortas, desaparecidas, exiladas, perseguidas, presas, torturadas, é muito maior do que a história oficial coloca e, quiçá, muito maior do que 70 mil pessoas. Então, é uma... E o que nós... é muito maior do que o que é dito, o que foi dito oficialmente e o que nós conseguimos alcançar. É muito maior. Exatamente. E ajuda a gente a quebrar alguns estereótipos e, enfim, entendimentos um tanto errôneos, por exemplo, ao comparar a nossa ditadura com a ditadura de países vizinhos, né? Como a da Argentina. Então, você vai ver pessoas que vão contrapor a sua fala dizendo que mas aqui não foi tão violento quanto na Argentina, que tem 30 mil desaparecidos, que roubou-se 500 bebês. Quer dizer, então essa história, talvez até concluindo aqui para... você me deu um gancho que eu vou mostrar uma coisa aqui muito importante. Ótimo. Que tem a ver... Você falou agora há pouco em justiça, né? Promoção de justiça. E uma coisa que aconteceu recentemente, mas e que também é uma retórica dos militares, dessa ultradireita, tem algumas palavras-chave que são importantes, que eles gostam de usar. Uma é revanchismo, né? Como se fosse uma vingança, como se as famílias quisessem vingança e não justiça. Então, existe um ministro do Supremo Tribunal Federal, um jovem ministro, que, quando presidiu a Suprema Corte, tinha como um dos seus assessores um general. Eu me pergunto por que o Dias Toffoli, que foi advogado-geral da União do Lula e foi indicado por ele para o Supremo, tem um general assessorando. E aí depois ele veio com uma conversa de que não foi golpe, né? Foi um movimento. Quer dizer,
não gosto muito disso, mas fugiu a palavra em português, um rebranding, né? Vamos dar uma nova cara, uma nova coloração, vamos normalizar. E aí ele esteve recentemente num evento nos Estados Unidos, promovido pelo ex-governador de São Paulo, João Dória. Então, e ele falou isso aqui, porque eu vou querer um comentário de vocês. Vou colocar aqui, vou aumentar o áudio, que é o seguinte. Podemos deixar que o ódio entre no nosso país. Nós não podemos viver só nos extremismos. Nós não podemos deixar... É sempre ruim comparar com outros países, mas nós não podemos nos deixar levar pelo que aconteceu na Argentina, que a síntese é aquele filme do Darín, O Segredo dos Seus Olhos. Uma sociedade que ficou presa no passado, na vingança, no ódio e olhando para trás, para o retrovisor, sem conseguir se superar. O Brasil é muito maior do que isso, o Brasil é muito mais forte do que isso, e nós não vamos cair nessa situação que, infelizmente, alguns vizinhos nossos caíram. Bom, eu não sei se ele não entendeu o filme, ele confundiu ficção com realidade, ele confunde justiça com vingança. Espera aí que eu dei um jeito. Sem problemas, sem problemas. Quando você se arruma aí, eu já adianto uma coisa, com todo respeito a... Vai falando. Com todo respeito ao excelentíssimo ministro, não se trata nem dele ter entendido ou não o filme, talvez. Ele não é familiar de um desaparecido, isso eu posso dizer. Entende? Então, assim, tem algumas questões que tem um certo lugar de fala, né? Deixa eu me cortar aí, Léo. Ele não é familiar e ele deixou os familiares até 10 horas da noite em pé numa sala na AGU, quando ele estava lá. Nós, familiares, ele deixou a gente em pé de 7 da noite a 10 da noite, porque nós marcamos uma reunião com ele. Ele foi receber a gente quase 11 horas da noite. Então, ele não é familiar, ele não defende essa luta, né? Então, é isso. Só para o curioso, ele entra exatamente nessa dinâmica de querer transformar a justiça em vingança, em ódio. Ele usa um exemplo da Argentina, que talvez seja uma referência, né? Porque é impossível comparar os processos de cada país. A lei de anistia no Brasil, em 79, era o governo Figueiredo, o primeiro ano do governo Figueiredo, no meio da ditadura, um negócio imposto de cima para baixo para não punir os torturadores, aquela pegadinha do crime conexo, né, que até hoje beneficia esse pessoal todo. E você vai comparar com a Argentina, em que o processo começa depois da ditadura, é impossível comparar. E aí ele pega um filme de ficção, que usa o tema tão importante quanto esse, para querer... Primeiro que ele reduz a Argentina, reduz a luta do povo argentino e confunde tudo. Eu fico pensando aqui se é ignorância ou desonestidade intelectual, ou as duas coisas. Eu acho que, para além da gente fazer juízo de valor do que o excelentíssimo ministro Dias Toffoli disse, cabe um debate, né? Cabe uma conversa. Então, eu vou me colocar aqui como se estivesse conversando com ele e, muito republicanamente, partir da própria fala dele, né? Eu não sou versado no direito, eu sou músico e talvez já comece por aí a minha fala, né? Isto é, eu não quero vingança. Eu quero fazer música, sabe? Eu quero ser o Léo Alves, que eu gostaria sempre de ser. Fazer poesia, né, Léo? Fazer poesia. Então, assim, eu não estou aqui por vingança. A gente está aqui com uma tarefa humanitária, senhor Dias Toffoli, tá? Buscar justiça é uma tarefa para além, inclusive, de procurar o corpo do meu avô. É para que outros corpos deixem de ser desaparecidos, como acontece todo santo dia na favela, quase.
tá? Então, assim, partindo da fala dele, inclusive, né, ele fala que isso seria buscar ódio e extremismo, né, o processo de judicialização de crimes, de graves violações de direitos humanos que ocorreram na Argentina, que, diga-se de passagem, né, colocaram na cadeia ou pelo menos condenaram, mais de 300 torturadores, né, entre ditadores e agentes da repressão, né? Então, assim, ele diz que isso é perigoso por trazer ódio e extremismo, e eu pergunto se não foi exatamente o que aconteceu nesses últimos 4 anos no Brasil, e isso, né, o ódio, né, o discurso de ódio que o Brasil chegou nesses últimos 6 anos, né, e o extremismo que tá totalmente colocado aí, né, o governo de extrema direita, o atual, e que está de saída, ele é fruto de um passado não enfrentado, senhor excelentíssimo ministro Dias Toffoli. O passado que a Argentina enfrentou e deu frutos, que é, pelo menos, não elegerem uma figura como o Jair Messias Bolsonaro. É isso que eu queria conversar com ele. Mas tudo bem, isso aqui é o Léo falando pelo Léo. Diva quer comentar alguma coisa sobre essa fala aí do Toffoli? Porque tem outro que eu vou mostrar aqui também depois. Eu já conhecia essa fala dele, eu já conhecia e não me surpreendeu, como não surpreendi com o governo Jair Bolsonaro. Em uma das vezes que a gente volta do Araguaia, que estava procurando ossos, em uma dessas vezes, ele era deputado ainda, como o voo Pode falando. Como o voo de Brasília para Salvador, nesse dia tinha 4 horas de espera, eu fui na Câmara Federal. Lá andando, eu me deparo na porta de um gabinete de um deputado, com um retrato, um cachorrinho pensando, um ossinho lá em cima, as bolinhas dele do pensamento subindo para o ossinho, e embaixo escrito: quem gosta de osso é cachorro, Guerrilha do Araguaia. Quando eu retornei à região do Araguaia, que era a operação do GTT, formado por Jobim e pelos militares, quando eu retornei à região, encontrei o general Araújo, que era da 23ª Brigada de Infantaria lá do Pará. Eu falei: general, aí eu contei essa história. Está na porta lá do deputado Jair Bolsonaro, que gosta de osso de cachorro. Como é que vocês elegem um homem desse? Então, eu não fiquei surpreendida, esse cara não me surpreendeu em nada do que ele ia fazer, até porque ele nunca, tudo que ele disse que ia fazer, ele fez. Que foi o desmonte, que foi a criação de milícia, o que está aí, as denúncias aí, né? O Toffoli também não me enganou em dizer isso. Ele não me enganou quando ele deixou. Eu era a menina daquela comitiva que tinha marcado a reunião com ele. Eu era menina porque eu não tinha 50 anos ainda, mas o resto eram senhoras de cabeça branca. E ele deixou até 10 horas da noite numa sala em pé, esperando para atender a gente. Então, não me surpreendeu. Ele é um cara que ele não é parente, ele não tem vínculo, ele não conhece. Ele deve defender o dinheiro, muito dinheiro, o status que ele tem, ele deve defender isso. Infelizmente, nós temos ministros assim. Infelizmente, esse país precisa avançar muito para que lá adiante o povo brasileiro não pense dessa forma. O povo brasileiro queira garantir os seus direitos. Nós não queremos vingança. Eu já tive junto de Sebastião de Moura Curió. Ele, pelo que eu sei, pelo que os colonos falam, foi ele que matou minha irmã. Eu trabalhei com militares na região do Araguaia, caçando a ossada dos desaparecidos. Eu não quero vingança, não. Eu tenho uma relação igual com todos. Eu quero respeito à dignidade humana, respeito aos direitos humanos. E nós temos direitos de enterrar os nossos mortos, de contar a história dos nossos mortos, história de luta e de vida desses mortos. Eu exijo isso perante qualquer juiz, de qualquer corte, qualquer presidente. Exijo respeito ao direito que eu tenho, ao direito da minha família. Meus pais, a maioria dos pais e mães, que acho que só tem
uma ou duas vivas, morreram sem saber o que foram feitos dos seus filhos. Meu pai, todas as vezes, ele contou para mim que ele chegava em casa, ele morava no interior, que ele chegava em casa de viagem, ele era agrimensor, ele tinha a impressão que Dinaelza ia receber ele, que a filha dele ia receber ele. Eu conheci mães aqui que guardou roupa para dar ao filho quando chegar. Né? Então, essa história, e esse país, Carlos, ele é um continente. O que o Léo falou aí sobre a questão da tortura, do que fizeram com os resistentes à ditadura militar, opositores da ditadura militar, porque ali tinham comunistas, não comunistas, progressistas, democráticas, que não se conformavam, intelectuais, que não se conformavam com aquela política da ditadura, sem liberdade, né? Então, foi muita gente que morreu e desapareceu. Não foi já porque eram comunistas, não, se fosse comunista, eu devia estar aí vivo, defendendo suas ideias, todo mundo tem o direito. Mas não foi só isso. Então, a tortura prejudica tanto que em 95, quando saiu essa lei, e quando eu falo que o país é muito grande, é porque aonde chega a TV Globo, o povo sabe das coisas, aonde não chega, não sabe não. E em 95, quando saiu essa lei, que foi noticiada na Rede Globo, eu recebo uma moça que entrou carregada na minha sala, de tanto que ela tremia com medo de falar comigo. Para ela me dizer que o pai dela sumiu na roça, que Valdir Pires fazia reunião na casa dele, que não sei quem fazia, e que um dia o pai saiu e nunca mais apareceu. E ela estava tão nervosa que ela não soube me dizer o nome do pai. Eu marquei o encontro com ela no dia seguinte eu fui e ela não apareceu. E eu nunca mais vi essa pessoa. Pessoal da roça. Então, Léo, tem muita gente assim, do campo principalmente, a questão indígena principalmente, que eu acho que essa coalizão, essa organização de quase 200 organizações da sociedade civil, organizações, diga-se de passagem, com conhecimentos de causa dessa questão do resgate da memória, do cumprimento dos direitos, né, individuais de cada um. Então, eu tenho a certeza que essa coalizão ela irá aprofundar. Eu não sei, eu espero, Léo, como você também, acho que nós todos esperamos isso, mudanças concretas desse novo governo Lula. Eu estou jogando muito minha esperança, porque nós lutamos muito em defesa dessa democracia. Sabemos que não é um governo assim fácil, mas eu estou disposta a contribuir com esse governo para que as coisas nesse país andem e que mude a forma de se educar o povo. É isso que eu queria pegar de gancho, Diva. Como é que... Porque ontem eu conversava com uma professora da universidade, e ele me dizia, um professor da escola de Direito, ele me dizia o seguinte, que alunos dele, que ele aborda essa questão da ditadura e que ninguém nunca ouviu falar disso. Isso hoje. Então, a gente tem que mudar a forma de ensino. Porque não é possível que isso aconteça as coisas nesse país e o povo não sabe. Aonde a Rede Globo chega, sabe. Aonde não chega, não sabe de nada. Escola não fala. Por isso que eu quero te mostrar para vocês isso aqui. Esse aqui é o ex-ministro da Defesa, Braga Neto, num depoimento que ele prestou ao Congresso Nacional. Quando você fala que o governo precisa lidar com essa questão toda e como é que isso entra de uma forma correta no currículo das escolas, porque eu tenho 53 anos. Eu frequentei, na época era o ginásio, né? E segundo grau ali no começo dos anos 80. O ano letivo sempre acabava antes da ditadura. Nunca tive aula de ditadura, fui aprender isso depois, muitos anos depois, já trabalhando como jornalista. Mas é com esse tipo de pessoa, e esse aqui talvez seja uma representação, né, porque é a ideia, e é um general que estava no alto comando do Exército, e que de cima para baixo é a ideia que impera. Vou colocar esse áudio aqui, desse depoimento que ele prestou lá na Câmara, e depois vou colocar um outro para a gente comentar. Eu faço questão de responder uma pergunta. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura. Não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado
na época da história de Guerra Fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Tá? Se houvesse ditadura, tá? Talvez muitas pessoas não estariam aqui. Execuções, ditadura, como foi dito por um deputado aqui, são em outros países que já foram mencionados e eu me permito o direito de não repetir. Eu acho que eu respondi tudo. Ele acha que respondeu tudo. Bom, isso aqui... Oi? Ele é do PSD. Não, ele é do PL. Não, isso aqui é a pergunta na tela, não é... É o nome do deputado que fez a pergunta para ele. Esse aqui é o Braga Neto, que era ministro da Defesa e foi candidato a vice-presidente pelo PL, né? Uhum. Então, o outro vídeo é esse aqui. Então, temos o primeiro, temos o Braga Neto negando a ditadura, né? E aí tem esse outro aqui, que é o que eu vou mostrar. Opa, peraí. Aqui tem uns detalhes, espera aí. Esse aqui é o ex-ministro do Superior Tribunal Militar, também é um vídeo que ficou famoso aí nas redes sociais. Ele dá essa declaração porque o Carlos Fico, historiador da UFRJ, divulgou áudios de sessões do Superior Tribunal Militar em que os ministros comentam a situação de presos políticos torturados. E aí a Miriam Leitão fez uma coluna, saiu na Globo News, teve uma grande repercussão. Isso aí foi antes do feriado da Páscoa desse ano, e aí quando acabou o feriado, na primeira sessão do STM, esse então presidente do STM diz o seguinte: aquilo aí, a gente já sabe os motivos do porquê que isso tem acontecendo agora, né, nesses últimos dias aí, seguidamente, por várias direções, querendo atingir Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, e sem dúvida, nós que somos quem cuida da disciplina, hierarquia, que são nossos pilares, nossas Forças Armadas. Não temos resposta nenhuma para dar. Simplesmente ignoramos uma notícia tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo, né? Então, aconteceu aí durante a Páscoa, garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, que a minha não estragou. Eu garanto que não estragou a Páscoa de nenhum de nós. Apenas a gente fica incomodado que vira e mexe, vem, não tem nada para buscar. Hoje vamos buscar em passado, rebuscar o passado, agora vamos rebuscar o passado, só varrem um lado, não varrem o outro. Bom, esse era o ministro do STM. Aí você junta essa fala dele com a fala do Braga Neto, né? E aí o último vídeo que eu quero mostrar, último não, são dois aqui, que é esse aqui, que aí a gente faz um fechamento aqui em cima do... Esses são os problemas que a gente tem para enfrentar. Isso aqui é o Bolsonaro no dia da votação do impeachment da Dilma. E ele falou o seguinte: Pela forma como conduziu os trabalhos da casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Bom, tem aqui o último vídeo, que é
Deixa eu só achar aqui. Que é... Pensar que esse cara... Esse aqui é o vice-presidente Hamilton Mourão, numa entrevista para a TV alemã Deutsche Welle. Tá, ele vai falar em inglês aqui, mas tem a legenda, né? Colonel Carlos Alberto Ustra was wrongly accused, and you also think of him as a hero, do you? Despite the cases, the 500 cases of torture, which were attributed to his unit. What I can tell you about the man Carlos Alberto Brilhante Ustra, he was my commanding officer in the late 70s of the last century. And he was a man of honor and a man who respects the human rights of his subordinates. So many of things that people tell about him, I can tell you because I had a very close friendship with this man. That's not true. Bom, aí encerramos aqui os vídeos, então, só para dar um arremate aqui, que a gente já vai também caminhando para o final. Como é que o novo governo vai lidar com uma situação dessa em que você tem comandantes, integrantes do alto comando das Forças Armadas que negam a ditadura, como o Braga Neto, você tem Bolsonaro, que é um capitão, que é um militar, que é o presidente da República, que está indo embora, que tem como ídolo o Ustra. O Ustra nunca foi condenado criminalmente. O que aconteceu com ele? Ele é o único militar reconhecido como torturador pela justiça brasileira. O processo dele no Supremo estava paralisado, ele morreu em 2015, o assunto morreu. Temos o ex-presidente do Superior Tribunal Militar que fala: vamos ignorar. Isso aí não nos incomoda, já sabemos o que eles querem, e só varre para um lado, não varre para o outro. Ele faltou dizer qual lado varre e qual não varre, né? Porque a esquerda foi totalmente varrida, foi banida, né? Essa figura criada pela ditadura, para não dizer que as pessoas eram exiladas, que estavam expulsas do Brasil, né? A esquerda foi amplamente punida, foram torturados, desaparecidos, ficaram presos, saíram com a lei de anistia ou pouco tempo depois, e nenhum torturador foi preso, nenhum foi punido. Você tem um atentado, um terrorismo de Estado no Rio Centro, em que 2 militares com uma bomba no Rio Centro, a bomba explode, um morre e o outro terminou os dias aqui dando aula no Colégio Militar em Brasília, está aí com aposentadoria integral, não tem nenhum problema. O Ustra acho que só não foi promovido a general porque a Beth Mendes o reconheceu como adido militar lá no Uruguai quando ela estava na comitiva do Sarney, né? Quando eles estavam numa viagem oficial ao Uruguai. Aí tiraram o cara e ele ficou essa figura aí que hoje é ídolo dessa turma toda, e temos um vice-presidente que diz que o único cara reconhecido como torturador respeitava os direitos humanos dos subordinados, seja lá o que isso signifique. Agora, essas pessoas são apenas alguns exemplos de uma mentalidade que eu acho permeia uma boa parte das Forças Armadas. Eu converso com pessoas aí, conheço pessoas que não é uma minoria. Você tem a família militar, que é esse núcleo ampliado do militar. Eles nascem filhos de militares, convivem em clubes militares, em vilas militares, eles formam alianças. Não é à toa que o Vilas Boas e o Etchegóin, né, são considerados irmãos, são da mesma cidade, filhos de militares. Tem o livro do general Vilas Boas, aquele depoimento que ele deu ao Celso Castro da FGV, em que ele revela que ele foi ter contato com civis ou paisanos, como eles dizem, quando ele já estava com 40 anos. A vida dele é toda dentro desse núcleo militar. O paisano, nós somos um ser alheio, estranho, eles não conseguem entender como é que a gente sobrevive. E aí você tem, desde o início do Brasil, os militares, historicamente, eles que se consideram poder moderador, né? Inclusive antes da proclamação da República, havia manifestos deles criticando o poder moderador do imperador. Aí deram um golpe, veio a República, e desde então eles se consideram agentes
poder moderador, ficam invocando esse artigo 142 da Constituição, que foi colocado por eles lá. Tem um livro do Luiz Macluf Carvalho que ele entrevista o Zenildo Luceni, que ele fala realmente como é que foi operado aquilo. Tem ali um jurista à disposição, que é o Ives Gandra da Silva Martins, para ficar dando parecer, dizendo que o artigo 142, sim, garante às Forças Armadas o papel de poder moderador, e, na verdade, eles são, historicamente, um poder desestabilizador. Todas as confusões que aconteceram no Brasil desde sempre, eles estão envolvidos, eles se sentem acima da sociedade, acima dos civis, e, na verdade, eles estão embaixo do guarda-chuva da sociedade. Então, eu pergunto para vocês aí, depois dessa minha breve palestra, como é que o novo governo vai lidar com uma ideia, porque isso é uma ideia que está arraigada nesse pessoal e que eles estão sempre ameaçando, né? Você teve lá o tweet do Vilas Boas, aí agora você tem tanto o próprio general Heleno, foi essa semana ao Congresso, ele não disse que reconhece a vitória. O próprio Braga Neto tem vídeo dele se encontrando com os golpistas aí em frente ao Palácio da Alvorada, e nesses acampamentos, olha, aguarde, paciência, a gente não pode fazer, alimentando, né? Para mim, eles estão tentando empurrar com a barriga, porque aí 1º de janeiro o problema não é mais deles, mas o ovo da serpente está lá para eclodir. O que vocês poderiam comentar sobre essa confusão aí que eu fiz? Abel, é o seguinte, esse ovo da serpente, ele sempre existiu. Isso não é uma coisa nova. Você disse, ele sempre foi. Eles sempre se sentiram, apesar de a gente ter uma Constituição onde o presidente da República está acima das Forças Armadas, mas eles sempre se sentiram, sempre se posicionaram acima de tudo e de todos. Então, eu acho, Carlos, para terminar também, eu já estou aqui saindo, eu tenho que cantar os parabéns aqui. Eu acho, Carlos, que eu tenho 78 anos, fiz agora, e nunca vi no Brasil uma frente tão ampla, uma coisa tão forte como foi a que se formou nos últimos tempos para eleger Lula. Porque essa eleição de Lula não foi coisa pequena, não. Para Lula ganhar, qualquer outro nome se colocasse, não ganharia essa eleição. Essa eleição que Lula ganhou foi uma eleição feita com a participação de pessoas, grande participação, né, da população brasileira, que se sentiu no direito, que teve, usando o seu direito de defender a democracia. Então, é com essa esperança que eu vou também, começando junto com esse novo governo, dia 1º de janeiro, é com essa esperança que essas forças continuem. Essas forças continuem no apoio, na defesa da democracia, para a gente barrar um dia a gente construir todo esse processo para que as Forças Armadas de um país não se sintam acima de qualquer direito e de qualquer pessoa. Essa questão da direita e dos militares na América Latina é um negócio, mas eu acredito na luta, eu acredito na organização do povo, eu acredito na luta. Essas forças para derrubar os governos avançados, progressistas ou de esquerda na América Latina, isso não acontece só no Brasil. Isso acontece em todos os países da América Latina. Baixas, altas e baixas. Quando o governo está melhorando, está crescendo, o povo está se organizando, há intervenção do nosso vizinho aí, né? Vizinho, porque eu digo, a América Central já é totalmente governada por eles aí, em que pese o México está aí lutando para desvencilhar com duras penas. Mas a América Latina, ela sofre isso aí. E eu só acredito numa mudança se houver uma grande concepção da população de que essas medidas estão erradas e que o povo tem que fazer garantir os seus direitos. O povo tem que fazer garantir a democracia. Eu vou entrando 1º de janeiro com essa esperança.
com esperança de luta, de estar contribuindo para que a gente exerça realmente uma democracia, onde se respeite as nossas instituições, o legislativo, o executivo, o judiciário, né? Onde as organizações da sociedade civil sejam ouvidas e sejam respeitadas. A gente viu recentemente uma implosão na Venezuela, uma investida dos Estados Unidos na Venezuela, e o governo não caiu. Por que o governo lá não caiu? Eu não entro no mérito se o governo é certo ou errado. Mas o governo não caiu por quê? Porque tinha um povo na rua garantindo aquele governo. Então, a gente tem que ir com essa esperança. As instituições organizadas têm que ser respeitadas, têm que ser ouvidas. Então, é com essa esperança que eu vou entrando em 2023, de um novo Brasil, que esse apoio enorme que se fez agora, essa junção agora que se fez em defesa da democracia, que ela continue. Nós temos que lutar por isso. Nós temos que lutar pela continuidade dessas forças que elegeram Lula, não é? Acreditando e defendendo a democracia do país. E só dessa forma que nós poderemos dar um salto de qualidade para o nosso país e para o nosso povo. Muito bem. É isso. Muito bem, então, obrigado. Agora quero ouvir o Léo aí. Quer comentar alguma coisa aí dessas declarações aí desses militares para a gente encerrar e falar também da coalizão. Também tem o perfil lá no Twitter, como é que as pessoas podem participar para fazer pressão. Adianto logo que o perfil da coalizão, tanto no Facebook quanto no Instagram, é @coalizão memória. É apenas isso. @coalizão memória. Bota no Google, vai aparecer. Tá aí, ó, aqui no Twitter. Isso, e tem o Twitter também, exatamente. E o Twitter. Então, exatamente, estamos num processo aí de construção de um site, né? É uma organização relativamente nova, mas é bom saber que, apesar de relativamente nova, né, desde junho, julho, tem tido uma repercussão muito importante, né? Tem tido uma reverberação na sociedade também muito importante, né? E então é isso. Eu vou só então comentar, né, essas declarações militares para ter o contraponto, é claro, né? Uhum. E não ficar a fala apenas deles no ar. E a sua pergunta também, rapidamente, eu consigo respondê-la, né? Como é que o governo pode manejar conversando com a sociedade civil, ouvindo a sociedade civil, como a Diva coloca, né? Vai ser através da sociedade civil, através do povo, conhecendo seus direitos, que as mudanças vão acontecer. Então, a resposta é bastante simples. Os militares têm o seu lugar na República, né? E não é o lugar que eles estão se colocando. Os militares não fazem política, tá? Então, não são os militares que vão... eles não estão nem capacitados e muito menos, digamos assim, juridicamente habilitados para participar de políticas públicas de direitos humanos. Mas, então, para além disso, né, para contrapor um pouco a fala, né, desses militares, com muito respeito, né, é bom que eles, primeiro, saibam que a gente sempre está disposto a conversar. O problema é que eles não se colocam para conversar. Então, quem não deve... Como um deles falou, né, vamos ignorar. Exatamente. Obrigado, Carlos. Eu ia fazer esse comentário. A gente não faz isso. A gente esteve numa audiência, aliás, eu tive em 2 audiências de comissões de verdade, onde estiveram torturadores do meu avô. Eles foram escutados. E democraticamente. Ninguém forçou eles estarem lá. Tá entendendo? E ainda até porque assim, as comissões não tinham poder, né, de levá-los à força, não é isso? Na verdade, a Comissão Nacional da Verdade tinha uma prerrogativa de condução coercitiva que não precisou ser utilizada, né? Mas apenas a nacional, até onde eu sei. Então, assim, enfim, tem até
se procurar no YouTube, vai ter a audiência do caso do Mário Alves, que foi na Alerj, a primeira delas, onde apenas um militar foi, mas ele era do Corpo de Bombeiros na época, é o ex-major Walter da Costa de Jacarandá, que, embora ele tenha, inclusive, admitido que houve torturas no DOI-CODE, com muitos atenuantes, dizendo que era excesso, mas ele acabou concluindo que sim, excesso é tortura, tortura é excesso. Essa é uma frase que ele colocou lá. Mas, ainda assim, no final da audiência, eu me coloquei para conversar com ele. Não digo nem publicamente, já tinha acabado, né, a audiência e tudo, e ele trocou 2 evasivas e quis ir embora, falou que era demais para ele já. Tudo bem, vamos lá. Então é isso, a gente sempre está querendo conversar, a gente tem feito conversas com a coalizão, tem feito diálogos, né, com a equipe de transição do governo e levamos propostas, né? Então eu termino comentando sobre essa proposta, mas só para contrapor, né, a fala desses militares, né? Um deles ali colocou a teoria dos 2 demônios, né, que é uma coisa absurda, né, de que a verdade que a gente busca, a memória, a verdade e a justiça está sendo de um lado só, isso não procede, porque, bom, primeiro, a ditadura civil-militar não foi uma guerra, guerras são declaradas, então não tem 2 lados. A única coisa que tinha ali era a defesa brasileira, Forças Armadas, contra a sua própria população, né, ou parcela dela. Então é isso. Forças Armadas têm a atribuição de nos defender de ameaças externas e outras atividades humanitárias, né, como auxiliar em tragédias naturais e por aí vai, né? Agora, como que por que acontece isso, né? O outro fala, não nos afeta, não incomodou meu feriado, não, a gente ignora, né? Como acontece isso, né? Bom, não é muito difícil, assim, nas escolas militares até hoje, né? A ditadura e o golpe de 64 são revoluções, são movimentos nacionais, são ditabrandas, enfim, né? Sequer se fala em mortos, desaparecidos e torturados, né? E, bem, mas o pior é que isso acaba, de alguma maneira, se estendendo para as escolas civis, né? Para o currículo, né, que a gente tem, é muito aquém, né, do que seria o ideal. Então, querendo amarrar tudo, né, você falou da tortura e da perseguição como instrumento de medo que atravessa gerações, né? Então isso está colocado também, né, na a insuficiência curricular das nossas escolas, porque trazer esse tema em sala de aula, às vezes, pode parecer algo muito disruptor para jovens e crianças. Bem, o que acabou acontecendo, né, é algo muitíssimo pior, né? É um governo de extrema-direita que acabamos de ter, né? É um genocídio da população pobre, negra, favelada, indígena, LGBTQIA+, camponesa. Quer dizer, algumas coisas são necessárias, né? Então, assim, a gente tem que enfrentar os medos. E é isso que você estava colocando, né? Tortura e perseguição como instrumentos de propagação de medo e perpetuação do medo na sociedade civil, né? Então, a gente luta para isso acabar. Então, bem, a mudança vem pelo povo, então eu diria que não só o governo, mas nós da sociedade civil que nos organizamos em movimentos por memória, verdade, justiça e reparação, como eu coloquei, estamos em diálogo, né, com essa equipe de transição do governo, né? Então a gente elaborou uma proposta muito objetiva para os grupos de trabalho de justiça e de direitos humanos, que é a Secretaria Nacional da Memória Democrática. Então, assim, é uma proposta que engloba todo tipo de violência e terrorismo de Estado, né, e não se encerra apenas no período da ditadura civil-militar, né.
depois vocês podem acompanhar ali pelas redes da coalizão o teor dessa proposta, tá? Eu até passei um link para você agora ali no chat privado, que está inclusive direto na minutagem, onde a gente lê publicamente, apresenta publicamente essa proposta na OAB de São Paulo na última segunda-feira, né? E num evento, né? Num evento onde na mesa tinha Maria Cristina Quirino, que é uma das mães cujo filho foi assassinado em Paraisópolis, né? Lá em São Paulo, há 3 anos atrás, e também tinham as queridas Jesse Jane, né, que é historiadora e ex-presa política, e a Rita Ciparri, também uma ex-presa política, e ambas são nossas companheiras ali no conselho diretor da coalizão, tal como a nossa companheira Diva Santana, e é isso, a gente quer fazer essa luta ao lado das mães das favelas, né? A gente entende a força do protagonismo das mulheres e, por exemplo, também na coalizão no conselho diretor da coalizão estão a Ana Paula de Oliveira, que é do movimento das Mães de Manguinhos, que teve seu filho assassinado em 2014 pela Polícia Militar. A gente tem a Patrícia Oliveira, uma companheira cujo irmão foi um dos sobreviventes da chacina da Candelária, né? E participa, enfim, de uma série de movimentos como a Rede de Comunidade, Movimento contra a Violência, e a Rede Nacional de Mães e Familiares Vítimas do Terrorismo de Estado, tá? E é isso, para completar, a gente também, né, reforça a importância, né, reforça inclusive para a equipe de transição do governo, né, a importância que a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, né, ocupe um lugar de destaque na estrutura do governo, né, junto a essa proposta da Secretaria Nacional, né, e isto aí é com o governo, né, colocar, né, essa temática e essa demanda humanitária e histórica da memória, da verdade, da justiça, das violências do passado e do presente, né, espalhadas ali em quanto mais instâncias governamentais de peso for possível. É um apelo agora já até como familiar de um desaparecido há 53 anos já, quase. Então é isso, né? Conseguindo ali um arcabouço, né, de articulações públicas, de construção de políticas públicas, né, por memória, verdade e justiça, de maneira transversal, trazendo todos esses temas, né, a perseguição à população LGBTQIA+, enfim, como eu já coloquei, indígenas, camponeses, a população pobre, né, e favelada também, né, e aos familiares, né, e as demandas de memória, verdade e justiça dos familiares desaparecidos políticos, perseguidos na ditadura civil-militar. É isso. Eu agradeço demais, Carlos. Não, eu que agradeço. Eu vou deixar esse link que você me mandou aqui, o link aqui para o Twitter também do Coalizão, e agradeço a participação de vocês, o compartilhamento dessas memórias aí tão dolorosas, né? E estou à disposição, a hora que vocês acharem que é o caso de fazer mais outra conversa, quando tiver novidade, é só me mandar uma mensagem que a gente conversa quando vocês quiserem, e obrigado pela entrevista. Igualmente, estamos à disposição, querido. Muito obrigada, estamos à disposição.